Fala pessoal, sejam muito bem-vindos. Eu me chamo Luiz Felipe Matos e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os desafios após uma cirurgia de menisco, tá? Live de toda segunda, a gente vai falar um pouquinho, deixa eu só fixar o tema aqui, desafios após cirurgia de menisco. Foi, beleza. O pessoal tá entrando aí, a Gisele, o Caio, show de bola. Vou enviar aqui, né, como é tradição, para 5 pessoas, 5 colegas que vão se beneficiar com o que a gente vai falar hoje aqui. A gente vai falar um pouquinho sobre desafios após a cirurgia de menisco, né? Tem muita informação de relevância aqui, muita coisa importante que faz toda a diferença após uma cirurgia de reconstrução ou de reparo do menisco, tá? Tô aqui selecionando aqui para enviar para a galera e convido você a fazer o mesmo. Envia aí para 3, 5 pessoas que você acredita que irão se beneficiar com as informações que a gente vai trazer aqui hoje nessa live de segunda-feira. Toda segunda a gente tá aqui compartilhando um pouquinho do nosso conhecimento, né? Um pouquinho da nossa vivência clínica, tá? A galera tá entrando aí. Show de bola! E na quinta-feira a gente vai estar, né, ao vivo com um convidado super especial, né, falando um pouquinho sobre artrose. Então acompanhe aí nos próximos dias. Até quarta-feira a gente vai estar divulgando quem é esse convidado especial que a gente vai conversar um pouquinho aí sobre artrose de joelho, tá? Um cara bem conhecido por aqui e certeza que vocês vão gostar bastante, né? Então a ideia é toda quinta-feira a gente trazer um convidado, né? A gente trazer uma pessoa para estar batendo papo aqui com a gente frente a alguma questão, alguma patologia de joelho. Fala, Edmilson, tamo junto, meu irmão, nosso paciente aí presente na live. Seja bem-vindo, velho, seja bem-vindo. E é isso aí, pessoal. O tema de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre menisco, tá? Uma estrutura importantíssima para o nosso joelho, para o bom funcionamento do nosso joelho, tá? Os meniscos, eu costumo falar para os meus pacientes que os meniscos nada mais do que pequenos amortecedores, né? Pequenos amortecedores que se localizam ali no nosso joelho. Deixa eu ver se eu tenho um instrumentozinho aqui na clínica que dá para exemplificar bem o que eu quero mostrar para vocês hoje. Esse aqui, ó, esse pedacinho de EVA, vamos supor aqui a tíbia, fêmur, os meniscos vão servir como amortecedores. Então essa estrutura que fica ali sobre o platô tibial e os côndilos femorais são os meniscos, né? E como eu falei, os meniscos são estruturas importantíssimas para o bom funcionamento do nosso joelho, né? Quais são as funções, né? As funções primárias do menisco? A primeira é a questão da absorção de impacto. Como eu falei inicialmente, os meniscos eles funcionam como verdadeiros amortecedores. Então a função primária dele é a questão da absorção do impacto, né? A segunda função, né, mais importante do menisco é em relação à estabilidade articular, tá? Geralmente o paciente que tem um joelho instável, que está apresentando um certo grau de instabilidade na articulação do joelho, a gente precisa avaliar a integridade do menisco desse paciente, né, para identificar se tem algum grau de lesão ou não, tá? E a terceira função do menisco, né, é a questão da congruência articular juntamente com a parte de lubrificação da articulação, né? Então a gente trouxe aí 3 funções, né, 3 funções principais do menisco, e tudo isso e muito mais a gente fala lá no nosso método de reabilitação funcional do joelho, que é o nosso curso online, né? Nosso curso online que já bateu aí mais de 60 aulas em plataforma 100% online, tá?
A gente tem um módulo que fala somente sobre menisco, então são mais de 10 aulas só sobre menisco, desde a parte de anatomia, então tem muita coisa lá, pessoal, muita coisa lá. A gente tem um módulo somente de menisco, onde a gente traz toda a parte teórica, todos os conceitos teóricos, parte prática, reabilitação, tratamento conservador, tratamento cirúrgico, de forma muito aprofundada, tá? Então os nossos alunos estão sendo muito beneficiados, né, com o conteúdo do método de reabilitação funcional do joelho. Eu estou até devendo de vir aqui falar um pouco mais sobre o curso. Amanhã eu vou arrumar um horáriozinho aqui pela manhã para estar falando aqui nos extras, tá? Então vamos voltar aqui para o assunto da nossa live, né, que é desafios após a cirurgia de menisco. E antes da gente falar da cirurgia, né, é importante a gente trazer alguns conceitos iniciais. Então a gente já falou sobre a questão da anatomia, tá? A questão da anatomia. Desculpe, a questão da função, né? Então, qual é a função principal do menisco? Eu trouxe 3 funções aqui. A primeira, a absorção de impacto, tá? Então, os meniscos funcionam como pequenos amortecedores para a articulação do joelho. Segundo, estabilidade articular. A gente precisa, num paciente que tem um quadro de instabilidade, avaliar também para ver se esse paciente não tem um quadro de lesão no menisco, né? E terceiro, a questão da congruência articular e lubrificação articular, né? E quando a gente fala em anatomia, agora entrando em anatomia, né, é muito importante a gente salientar o seguinte: em cada joelho todo mundo tem 2 meniscos, né? O menisco medial e o menisco lateral, né? E a gente tem uma diferença em formato dos meniscos, né? O menisco medial ele vai ter um formato mais em C, né? Já o menisco lateral ele vai ter um formato mais em O, ele vai ter um formato mais fechado, tá? E é muito importante a gente salientar que no menisco medial algumas fibras do ligamento colateral medial, que é esse ligamento que fica na parte de dentro do joelho, algumas fibras do feixe profundo desse ligamento, ele se insere, algumas fibras vão se inserir no menisco medial. Por isso, né? Por isso que quando o paciente ele rompe o ligamento cruzado anterior no mecanismo de valgo, que tem um estiramento do colateral medial, que algumas pessoas acabam tendo algum tipo de lesão, algum traço de lesão no menisco medial. É muito frequente isso, essa questão da lesão do ligamento cruzado anterior conjugada com um traço de lesão no menisco medial. Fala, Dan, seja bem-vindo com representações, nosso paciente Daniel aí, seja bem-vindo, meu irmão. E aí a gente entra na questão da anatomia. Então eu falei que menisco medial, formato em C, menisco lateral, um formato mais fechado, formato em O. E algo muito importante em relação à anatomia do menisco, né, e que isso aqui entra diretamente, vai ser muito importante, né, dentro do nosso tema, é em relação às zonas, tá? As zonas de vascularização do menisco. O que é que eu quero dizer com isso, né? No menisco a gente vai ter, né, algumas zonas vasculares, tá? Então são 3 zonas. No menisco a gente tem uma zona chamada VV, que é uma zona vermelha, que é uma zona altamente vascularizada, tá? Essa zona ela vai se localizar na periferia do menisco, na parte mais externa. É uma zona altamente vascularizada. Logo, né, uma lesão nessa área, né, comporta muito bem um procedimento cirúrgico como a sutura de menisco, né? A sutura de menisco, que nada mais é quando o cirurgião vai lá e sutura, dá um ponto naquela lesão, né? E por que essa lesão ela precisa, né, estar presente em uma área vascularizada? Porque se o cirurgião vai dar um ponto lá
para unir, né, esse traço de lesão, irá precisar de vascularização naquela região para cicatrizar aquele traço de lesão. Por isso que a sutura de menisco ela só pode ser realizada quando a lesão ocorre na zona VV, na zona vermelha, na zona mais vascularizada do menisco, que é a zona mais externa, tá? A segunda zona é a zona VB, vermelha branca. É uma zona de transição parcialmente vascularizada, tá? Dependendo do nível de lesão, do traço de lesão, possa ser que uma sutura caiba naquela região, mas geralmente não, tá? E a gente tem a zona mais interna, que é a zona BB, a zona branca, que é a zona avascular. É uma zona que não tem vascularização passando por ali. Logo, uma lesão nessa área não tem como o médico ele realizar uma sutura nessa lesão, porque para suturar precisa cicatrizar, e para um tecido cicatrizar tem que ter sangue passando por ali, tá? Então essa questão das zonas meniscais é muito importante, porque é a partir disso que o médico, que o cirurgião ele vai ter, né, ciência de que técnica ele vai poder usar a partir do momento que ele avaliar o traço da lesão, o grau da lesão, o nível da lesão juntamente com a clínica do paciente, mecanismo de lesão e tudo mais. E é justamente isso que a gente vai falar aqui agora, né, sobre a questão do mecanismo de lesão. A gente tem aí na literatura 2 mecanismos de lesão quando a gente fala em menisco, tá? O primeiro e mais comum, né, são as lesões degenerativas, o mecanismo degenerativo, o mecanismo de uso excessivo da articulação, do joelho, que gera uma lesão degenerativa do menisco. E aí é que está essa questão desse dado, né? Cerca de 70% de todas as lesões de menisco, né, são lesões de cunho degenerativo, né? Muita gente acha que é totalmente o contrário, porque quando a gente escuta falar sobre alguma lesão de menisco, geralmente, né, é aquela questão, tal jogador rompeu o menisco, tal atleta rompeu o menisco, isso fica, né, isso fica na mídia e tudo mais. Então, a gente tem a impressão que a lesão traumática do menisco é muito mais comum do que uma lesão degenerativa. Porém, o que as evidências científicas nos trazem é justamente o contrário, tá? Que cerca de 70% de todas as lesões meniscais são lesões degenerativas. E isso aqui é muito importante. Fala, Johnny! Seja bem-vindo, meu irmão. Satisfação ter você aqui com a gente. E isso é muito importante a gente salientar, porque essa questão da lesão degenerativa e da lesão traumática, que é o segundo mecanismo, vai mudar totalmente a escolha do tratamento e da técnica cirúrgica, caso esse paciente venha a precisar de uma cirurgia, tá? E como eu falei, né, o segundo mecanismo é o mecanismo traumático, tá? O mecanismo traumático é quando esse paciente ou ele torce o joelho, né, ou quando ocorre aquele famoso mecanismo de lesão, né, em que o atleta, o jogador, o indivíduo, enfim, ele crava o pé no chão e gira sobre o pé, gerando essa torção e, consequentemente, gerando lesão em menisco e podendo gerar lesão em outras estruturas também. Satisfação, irmão, satisfação gigantesca ter você aqui. Em breve quero fazer uma live com você, pô. Vamos marcar aí, vai ser uma honra. Vai ser uma honra imensa. Você é um cara, velho, você é um cara. Então, pessoal, é basicamente isso. Então, o mecanismo traumático, né, quando a gente fala em menisco, a gente traz aí alguns mecanismos traumáticos. O primeiro é a questão do trauma mesmo, quando o cara tá ali jogando futebol e aí toma aquela porrada no joelho, rompe o menisco. Segundo, a questão da torção, do estresse em valgo, né, quando tem aquela torção do joelho em valgo, é um mecanismo que pode
acometer o menisco, a lesão. O terceiro é a questão do giro sobre o próprio pé, né? Isso é muito comum em futebol. O jogador tá lá, o birro da chuteira trava na grama e aí ele vai virar para fazer a jogada, acaba girando sobre o pé e gerando o que a gente chama de lesão de tríade terrível, que lesiona LCA, LCM, que é o colateral medial, e o menisco medial. Então, nesse mecanismo aqui, né, de pé fixo e giro, pode ocorrer essa lesão chamada de tríade terrível, que é a lesão de ligamento cruzado anterior, colateral medial e menisco medial, tá? Então percebam que essa questão do universo da lesão de menisco, né, a escolha do tratamento vai depender muito de como é que esse paciente se lesiona, qual é o mecanismo. Então isso aí já ficou claro, né, aqui nesse bate-papo que a gente está tendo, né? Vai depender muito do mecanismo de lesão e do tipo de lesão, tá? Na parte do ligamento, né, na lesão ligamentar, ainda se cogita, não, pode se fazer o tratamento conservador e tudo mais, aquela coisa toda, embora não concorde muito, mas assim, menisco, tem algumas lesões de menisco que não tem nem a possibilidade da pessoa fazer o tratamento conservador, tá? E a gente vai falar um pouquinho mais adiante sobre isso aqui. E a gente entra num ponto muito importante, que é quando é que o paciente ele deve operar após uma cirurgia, após uma lesão de menisco. Fale, Iago. Seja bem-vindo, meu irmão. Quando é que o paciente ele tem que passar por uma cirurgia após uma lesão de menisco? Eu falei aqui anteriormente que a grande maioria das lesões de menisco, 70% das lesões de menisco, são lesões de cunho degenerativo, ou seja, o uso da máquina, o uso da articulação ao longo dos anos, ao longo das atividades, predispõe a estrutura do menisco a um desgaste, né? Aquela estrutura ela gasta, ela desgasta, e aí consequentemente gera a lesãozinha degenerativa, né? Que a principal causa é o uso da máquina ao longo dos anos, é o uso da articulação, né? Geralmente esse paciente ele vai referir uma dor pontual na região da interlinha articular, né, ou medial ou lateral. É aquele paciente, né, que ele não vai ter nenhum quadro de travamento. É aquele paciente que a gente vai conseguir muito provavelmente realizar um manejo de sintomas, tá? E é um paciente que ele vai ter indicação de tratamento conservador, né? Então gravem isso, pessoal, isso é muito importante. Paciente que tem lesão degenerativa de menisco, ele não vai precisar passar por procedimento cirúrgico. Tem vários estudos científicos que comparam o tratamento cirúrgico e o tratamento conservador em pacientes com lesão degenerativa de menisco, e foi visto que o tratamento cirúrgico, a artroscopia, não foi superior ao tratamento conservador em lesões degenerativas de menisco. Então, é muito melhor, é muito mais viável o paciente fazendo um tratamento conservador. Concorda? E aí, dentro do tratamento conservador, quais serão os pilares? Tá? É claro que não dá tempo, não tem como eu destrinchar pilar por pilar, ponto por ponto, em relação ao tratamento conservador do menisco. É aquilo que a gente vem falando aqui em várias lives, né? Lá no nosso método de reabilitação funcional do joelho, que é o nosso curso online, né? Que em breve a gente vai estar abrindo a segunda turma. Então, se você é estudante, independente do período, se você já é profissional, recém-formado, enfim, se você é do universo da fisioterapia, né? Você não pode perder a segunda chance de você fazer parte da nossa família, do método de reabilitação funcional do joelho, né? É um método totalmente online, um curso totalmente online, é um curso que a gente tem aí mais de 60 aulas em plataforma, né? Que os nossos alunos têm acesso durante um ano, e a gente tem um módulo somente sobre menisco, onde a gente destrincha tudo isso aí. Eu queria muito poder ter você conosco, queria muito poder
fazer com que você tivesse acesso àquelas informações que tem lá no nosso método. Então fique ligado aí que em breve você vai ter uma segunda chance de fazer parte da nossa família, tudo bem? E aí, né, em relação aos pontos do tratamento, né, da lesão degenerativa de menisco, né, o primeiro ponto é a questão do manejo dos sintomas. O paciente não pode sentir dor durante o dia a dia, a gente precisa diminuir isso, porque dor gera inibição. Inibição impede a evolução do ganho de força. O segundo ponto é em relação ao fortalecimento em conjunto, quadril e quadríceps, nunca isolados. Tá? E o terceiro ponto é em relação à progressão e manejo de volume. Tá? Então são variáveis, pontos importantes que todo fisioterapeuta que atende pacientes com lesões e afecções no joelho precisam prestar atenção e colocar em prática no dia a dia clínico, tá? E aí, né, a gente entra na questão traumática, no mecanismo traumático, né, que é basicamente o tema da nossa live. Quais são os desafios com esses pacientes? Então, o que a gente falou até agora foi que, em relação ao mecanismo de lesão, o tipo de lesão mais comum em menisco são as lesões degenerativas, que são as lesões por desgaste. Tá? Cerca de 70% de todas as lesões seguem esse padrão degenerativo. Tá? Porém, uma pequena parcela de 30% são as lesões traumáticas. E o que é que ocorre nesse tipo de lesão traumática? Né? A gente já falou um pouco dos mecanismos, né? Porém, em relação à cirurgia, a tratamento, quando o paciente ele sofre uma lesão traumática, né, de cunho ou de trauma direto, ou de torção, ou de giro, né, precisa-se avaliar primeiramente o tipo de lesão que esse paciente foi acometido, tá? Se foi uma lesão em alça de Bowley, por exemplo, se foi somente um flap no menisco, se foi um rasgo no menisco, né? Uma lesão horizontal, uma lesão vertical, de traço horizontal, de traço vertical. Então, o médico, o cirurgião, ele vai avaliar que tipo de lesão, o grau de lesão e a estabilidade que esse menisco está apresentando após esse trauma, após esse mecanismo de lesão. Tá? E a partir disso vai ser elencado o procedimento, né, para reparo desse menisco. Né? Um procedimento que ocorre, né, que é um dos procedimentos de escolha, é a sutura de menisco, que a gente falou anteriormente lá no início da nossa aula, que a sutura de menisco ela vai ser realizada somente na área vascularizada do menisco, na área VV, na área em que existe vascularização naquele menisco, tá? Por quê? Se o médico ele dá um ponto, né, sutura, uma área que não tem sangue passando por ali, que não é vascularizada, aquele ponto não vai cicatrizar e esse paciente não vai evoluir. Então precisa de sangue chegando ali para aquela sutura cicatrizar, tá? E aí, a partir do momento que esse paciente é submetido a uma sutura, a gente tem uma gama de contraindicações, de indicações que esse paciente vai ter, tá? Porém, antes da gente entrar na questão das indicações e contraindicações no tratamento, é muito importante a gente salientar que quem é a população que vai ter uma certa, como é que eu posso dizer, uma certa prioridade, né? A palavra é essa, uma certa prioridade para serem submetidas a uma sutura de menisco. Pacientes jovens, pessoal. Então, se o paciente é jovem e o traço de lesão dele comporta uma sutura de menisco, é óbvio que o cirurgião ele vai preferir suturar aquele traço de lesão.
A grande maioria dos cirurgiões hoje buscam conservar ao máximo o menisco. Fala, Marlon, seja bem-vindo, meu irmão. A maioria dos cirurgiões buscam ao máximo conservar o menisco, tá? Por quê? O paciente que é submetido a uma meniscectomia, uma retirada de uma parte do menisco, ele tende a desenvolver um processo de artrose de forma precoce. E no paciente jovem, a gente não quer isso, tá? Então, na grande maioria dos casos, tenta-se ao máximo preservar o menisco. Só em caso, né, de uma lesão em alça de balde, que não tem jeito. Aí tem que retirar aquela parte do menisco ou que já está solta ali dentro da articulação ou que está instável, através de uma artroscopia, tá? Deixa eu só ver se eu acho aqui. Esse vídeo da cirurgia que eu acompanhei lá em Londrina, no curso do Felipe Fumê, onde eu acompanhei 2 artroscopias. Deixa eu ver se eu acho aqui, peraí. Acho que tá aqui. Deixa eu ver aqui. Tá aqui em algum lugar. Vou achar esse vídeo aqui para mostrar para vocês aqui. Foi bem legal, experiência bem legal, onde a gente acompanhou 2 artroscopias, 2 cirurgias de menisco. Foi uma experiência assim bem legal mesmo. Deixa eu só procurar aqui. Peraí que eu já estou chegando lá. Eu acabei não separando o material, mas está aqui. Porque é tanta coisa, tanta foto, vídeo, material, que a gente acaba demorando um pouquinho para achar. Tô descendo aqui. Cadê? Cara, não tô achando. Aqui. Vamos lá. Deixa eu colocar aqui esse vídeo, esse aqui, aqui. Vamos lá. Deixa eu só projetar aqui na tela. Aqui. Vamos lá. Deixa eu ver se vai.
pelo código femoral medial em cima, platô medial embaixo e o menisco medial. Nós vamos voltar porque o corpo anterior dele está tranquilo, do menisco medial. O anterior, bonito. Nós vamos voltar porque o corpo anterior dele está tranquilo. Então, eu vou deixando o vídeo passar aí e a gente vai trocando ideia aqui, tá? Então, muito importante essa experiência porque a gente percebe exatamente, a gente vê exatamente, né, quando é que esse paciente ele tem uma de uma sutura, de uma meningectomia, como é feita a meningectomia, que foi esse procedimento que eu acompanhei lá em Londrina, né? O que é a meningectomia? É a retirada da parte lesionada do menisco, da parte instável do menisco. Então, uma parte do menisco, né, ou ela rompe e fica solta ali dentro da articulação, podendo gerar travamento no joelho. O paciente relata que o joelho dele trava às vezes. Então, nesse caso, é cirurgia, tá? Quando ocorre uma lesão em alça de balde, um travamento no joelho, esse paciente tem indicação cirúrgica o quanto antes, não tem indicação de tratamento pré-operatório, nada, é cirurgia, artroscopia o quanto antes. Então, bloqueio articular, cirurgia, artroscopia, tá? Muito importante a gente ter isso aí em mente, tá? E uma coisa bem interessante é o seguinte: qual é a grande diferença, né, entre o paciente que ele é submetido a uma sutura de menisco e o paciente que é submetido a uma meningectomia, tá? A grande diferença é a seguinte: a primeira, em relação à descarga de peso, né? O paciente que é submetido a uma sutura de menisco, ele tem uma restrição, na grande maioria dos casos, é claro que cada caso é um caso, na grande maioria dos casos ele tem uma restrição de 4 semanas para não descarregar peso. É um paciente que passa aí 4 semanas sem descarga de peso, sem poder descarregar peso. Por quê? Se o paciente for submetido a uma sutura no menisco, nessa região aqui, se ele descarrega peso, essa sutura pode abrir e perder a cirurgia e a lesão abrir novamente, tá? Então, descarga de peso é o primeiro ponto, é o primeiro desafio comparado aí à meningectomia. O segundo ponto é em relação à amplitude de movimento, tá? O paciente que é submetido a uma sutura de menisco, quando o cirurgião ele vai lá, dá um pontozinho, ó, menisco, tá? Quando o cirurgião dá um pontozinho lá no menisco, e o paciente ele não pode dobrar o joelho mais que 90 graus. Aqui é 90 graus. Por quê? Se ele dobra mais que 90 graus, o fêmur pode pressionar e colocar muita pressão na área da lesão e fazer com que o paciente perca a cirurgia, tá? Então, 4 semanas sem dobrar o joelho mais que 90 graus. Tudo bem? E um outro ponto, na verdade são esses dois pontos, né? Os pontos característicos aí do paciente que é submetido a sutura de menisco. Então, descarga de peso, 4 semanas sem descarga de peso, e amplitude de movimento de flexão. O paciente não pode dobrar o joelho mais que 90 graus antes de 4 semanas. Porém, como eu falei, cada caso é um caso, cada caso tem as suas indicações e contraindicações. O que é que a gente costuma falar? Que o dono do ponto, tá? O dono do ponto é que tem que liberar, você tem que conversar com o cirurgião. Uma certa vez eu acompanhei um paciente que ele foi submetido a uma reconstrução de ligamento cruzado anterior e foi submetido a uma sutura de menisco no corno posterior do menisco lateral. É uma área que não é área de carga, tá? E aí esse paciente chegou na minha clínica andando, descarregando peso. Eu falei, pô, então se esse paciente ele foi submetido a uma sutura, como está no relatório médico, o paciente chegou andando, descarregando peso,
e no próprio relatório médico tem liberando descarga de peso, eu preciso entender isso. No momento, eu criei a suposição que, como a sutura foi no corno posterior do menisco lateral, é uma área que não tem muita carga, talvez foi por isso, né? E aí eu precisei entrar em contato, o cirurgião já deixou o contato dele, entrei em contato, me apresentei, falei que eu estava acompanhando o paciente que ele operou e perguntei a ele, né, como é que foi essa questão do reparo do menisco. Ele me mandou um áudio prontamente falando que, né, em relação à sutura do menisco, né, que foi realizada no paciente, uma sutura no corno posterior do menisco lateral, como foi uma lesão pequena e o ponto ficou muito firme, que eu poderia tratar esse paciente visando somente o ligamento cruzado anterior. Então perceba que para toda regra existe exceção, por isso que é muito importante você entrar em contato sempre com o cirurgião, se apresentar, né, conversar, chegar com argumentos, chegar, né, com informações científicas, né, para ele identificar que você é um bom profissional e que você sabe o que você está fazendo e ficar seguro, né, para manter o paciente dele com você e até mesmo mandar outros pacientes, tá? Isso é muito importante. E já o paciente que é submetido a uma meniscectomia, pessoal, que é aquele paciente que sofre uma lesão em alça de balde, por exemplo, né, que ele é submetido a uma meniscectomia, onde ocorre uma retirada daquele fragmento, daquela parte instável do menisco, né? Esse paciente ele não tem contraindicação nenhuma. A única contraindicação que esse paciente vai ter é a questão, a única limitação, na verdade, né? Não é que tem contraindicação, desculpe. A única limitação que o paciente que é submetido a uma meniscectomia vai ter é a questão do processo inflamatório, dor, inchaço, edema, que pode limitar alguns pontos, algumas coisinhas ali na primeira semana, em relação à descarga de peso, ganho de amplitude, devido à dor e tudo mais. Mas nada que seja contraindicado. O paciente que foi submetido a uma meniscectomia, ele não tem nenhuma contraindicação, né, como o paciente que foi submetido a uma sutura de menisco. E esse aí é o grande desafio após uma cirurgia de menisco. É você identificar qual foi o procedimento cirúrgico, saber as contraindicações, as indicações que esse paciente tem, o que é que esse paciente pode fazer, o que é que esse paciente não deve fazer, você fortalecer isso para o paciente, informar isso ao paciente e traçar todo o plano de tratamento de forma consciente, segura e efetiva para o paciente. Tá? Então vamos recapitular. Paciente que foi submetido a uma sutura de menisco, o que é que ele não pode fazer? Tá? Logo de cara. Primeiro, descarregar peso, tá? 4 semanas sem descarga de peso. Segundo ponto, dobrar o joelho mais que 90 graus. O paciente não pode flexionar o joelho, não pode dobrar o joelho além dos 90 graus, tá? Já o paciente que é submetido à meniscectomia, ele não tem nenhuma contraindicação absoluta. Porém, a única coisa que pode limitar, né, a evolução dele nas primeiras semanas é a questão da dor e edema, ou seja, o processo inflamatório pode limitar um pouco esse paciente na progressão dele nas primeiras semanas, tá? Mas em relação à sutura de menisco que a gente salientou, sempre tenham isso em mente. Busquem informação com o dono do ponto, com o cirurgião que fez o procedimento, que deu o ponto, que suturou o menisco desse paciente, tá? É muito importante mesmo, tá? Saibam os conceitos, saibam o caminho, saibam avaliar esse paciente, saibam manejar, saibam fazer tudo, mas também tenham a humildade de entrar em contato, é claro, quando possível, com o cirurgião para estar discutindo o caso desse paciente, para você estar procurando saber como é que foi a cirurgia desse paciente e tudo mais. Muito importante, o seu paciente agradece, tá? Então é isso aí, pessoal, a gente fica por aqui, a gente termina mais uma live. Agradeço a todos vocês pela presença e na quinta-feira a gente está aqui de novo, né? Vamos trazer o horário aí. Na quinta-feira eu vou estar trazendo o horário que vai ser a live, e lembrando que toda quinta a gente tem
convidado e na quinta-feira não vai ser diferente. A gente vai ter um convidado bem legal, onde a gente vai falar sobre artrose de joelho, tá? Então, até quinta, grande abraço e aí, excelente semana a todos.